Meu primeiro contato com a música foi aos 9 anos de idade. Na casa dos meus pais sempre se ouviu muita música. Para ser mais específico, se ouviu muito rock. Meu pai sempre gostou muito de rock and roll e ele tem registros de shows como Rock in Rio, os shows do Kiss, do Iron Maiden e tudo mais. Então aos 9 anos eu tive o meu primeiro violão e fui estudando violão, aí aquela coisa de montar banda com os amigos, né, da mesma idade e tudo mais. E no final das contas eu acabei olhando para a bateria e aquele instrumento me chamou mais atenção. Então por volta dos 12 anos de idade eu quebrei o porquinho, o cofrinho, e comprei minha primeira bateria. Era uma Pinguim com os pratos paste, e a partir daí eu fui estudando e tudo mais. Claro que autodidata, né? Meus pais a priori não me colocaram em um curso de música, de bateria. E aos 14, 15 anos eu já estava tocando na noite, já estava com bandas que tinham um reconhecimento na minha região, né? Eu sou nascido em Guaratinguetá, São Paulo, e a gente fazia a cena musical de Guaratinguetá desde muito cedo, com festivais, nós fazíamos showzinhos e arrecadávamos alimentos para entidades carentes e tudo mais. Enfim, a gente gostava de tocar, e como tinham poucos acontecimentos na cidade, a maioria dos eventos era a gente mesmo que fazia. Corria atrás, pegava caixa de um, caixa de outro, bateria de um, peças de outro, fazia uma grande mistureba. Aos 16 anos eu comecei a estudar, e foi aí que eu comprei meu primeiro livro de bateria, que foi o método de bateria do Rui Mota, básico, aquele livro amarelão. E a partir daí, sozinho, eu comecei a aprender a ler e tudo mais. E pouco tempo depois eu já vi a importância de se procurar um serviço especializado de aulas, né? Eu vi que eu precisava ter uma educação formal, eu precisava de um professor, e eu precisava de mais informações, né? Dentro daquilo que eu já tinha reunido por conta de experiências com bandas, enfim, internet. Naquela época não tinha YouTube, então era mais difícil a gente achar uns vídeos na internet. Geralmente a gente tinha que acessar os sites, baixar os vídeos. Então era aquela internet de escada que você levava um dia, quase que um dia inteiro para baixar alguns vídeos, né? E a partir dos 16 anos, então, eu busquei um pouco esse auxílio profissional e fiz aula com alguns bateristas da minha região. Aos 19 anos eu entrei como instrutor no Projeto Guri, que é um projeto social que ensina música para crianças e adolescentes. E a partir daí eu comecei a estudar um pouco mais de percussão também, que foi importantíssimo tanto para minha atividade de músico percussionista quanto até mesmo de baterista, porque eu acredito que tem uma série de informações que você agrega as coisas, né? Você acaba fazendo adaptações da percussão para bateria e vice-versa. Enfim, eu recomendo a todos os bateristas que estudem um pouco de percussão, que vale super a pena. Trabalhando no Projeto Guri há alguns anos, eu decidi que eu precisava buscar um pouco fora da minha região, que é o Vale do Paraíba, né? Então eu fiz o teste pro Conservatório de Tatuí. E lá permaneci por 1 ano e meio. Estudei com um baterista chamado Everton Silveira. Foi um grande professor e amigo, sempre me orientou. Fiz algumas práticas de banda também, com professores como Fábio Leal, Sérgio Frigério, Ed Fogaça, enfim. Foi um período muito bom, muito bacana para o meu aprendizado de música instrumental, que é um curso que leva o nome de MPB e Jazz.
E logo depois eu me mudei para São Paulo, isso em 2013, que eu fui aprovado na Faculdade Souza Lima, e aí eu iniciei o meu curso de bacharelado em música popular. Bom, essa foi minha história acadêmica, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo foi tudo muito novo, né? Tudo muito diferente. Você está acostumado com uma coisa no interior, que é o fato de todas as pessoas te conhecerem, os músicos já te conhecem e tudo mais. E quando você chega numa cidade do tamanho de São Paulo e pouquíssimas pessoas ou quase ninguém te conhece, é bem complicado. Então, até você começar a aparecer mais no mercado, você mostrar o seu trabalho, você comparecer nos lugares para dar canja e tudo mais, foi um processo que demorou um pouco. Eu me mudei para iniciar a minha faculdade, a minha graduação, e paralelamente eu saía para assistir os sons e saía para ver a galera tocar, e estava sempre criando, de alguma forma tentando criar um network, certo? Pegando telefones, adicionando a galera no Facebook, enfim. E uma das primeiras coisas que me aconteceram aqui foi justamente o Trio Choro Moderno, que logo depois que eu fui para a Itália em um festival, através da faculdade, eu participei de um festival de jazz chamado Atina Jazz Festival, na Itália, onde eu tive a oportunidade de conviver com músicos de várias nacionalidades e, enfim, primeira vez na Europa e tudo mais, foi uma novidade muito grande, foi uma conquista muito grande. E quando eu voltei, eu já voltei com o Trio Choro Moderno, com o Pedro Ramos, que era meu professor na faculdade, e o Paulo Ramos, que é o irmão dele. E esse trio a gente está atuando até hoje. Feito isso, um ano, 2013, em São Paulo, eu tive a oportunidade de lecionar em escolas como Materas Beat, trabalhei com aulas em algumas escolas particulares de ensino regular, enfim, até a coisa se estabilizando. Em 2014 eu tive a oportunidade de fazer uma turnê com o Trio Choro Moderno em Portugal, foi super bacana, foi super enriquecedor, e nada acontece por acaso, né? Essa turnê em Portugal, ela aconteceu devido ao contato que eu fiz com um dos alunos do festival na Itália, que é o João Ferreira, o pianista João Ferreira. E assim que a gente resolveu para Portugal, eu fiz contato com ele, falei, a gente está indo para Portugal e a gente quer tocar. E aí ele fechou uma série de lugares bacanas pra gente tocar. Enfim, é aquela coisa, é o network que tá aí pra ser feito, ele deve ser feito para todo lugar que você tiver a oportunidade de manter contatos e ser uma pessoa proativa. Eu acho que essa é uma das coisas que eu nunca deixei de ser, e talvez uma das minhas qualidades é ser uma pessoa proativa. Eu acho que todo músico precisa ser proativo se ele quer trabalhar, se ele quer, enfim, estar no mercado. Ainda falando de proatividade, eu fiz um contato com um aluno da faculdade em 2015, que me rendeu um trabalho que eu estou atualmente fazendo agora em 2016, que é o musical Wicked. E eu fui indicado para o Wicked a partir de uma conversa que eu tive com um amigo, um grande baterista Kiko Andreoli, que atua em musicais também. A gente estava conversando um dia no carro e foi apenas uma vez que eu disse para ele, eu falei, poxa bicho, que legal, você toca em musicais, né? Que bacana, eu adoraria fazer um musical. E eu acho que a forma o relacionamento que a gente teve, a amizade que a gente teve e o contato profissional que a gente criou ali foi o suficiente para ele se convencer de que eu poderia ser uma pessoa indicável, por assim dizer.
Então, na primeira oportunidade que ele teve de indicar alguém, ele acabou me indicando. E entrar no Wicked para mim foi uma outra grande conquista profissional e pessoal, desde que eu me mudei para São Paulo. É um trabalho que exige muito e é um musical da Broadway, né? Então tem uma série de responsabilidades e o Wicked sendo assim, então a minha primeira experiência com musicais foi assim trabalhoso, né? Por ser logo um musical que tem os arranjos de bateria no nível como o Wicked. São os arranjos muito bem trabalhados, é uma escrita muito bem feita, porém, ao mesmo tempo que ela é bem feita, ela é bem detalhada. Então, quer dizer, não são slashes para você fazer um ritmo em cima. Dizem, toca uma levada de rock, slash, para você só cantar compassos. Não. Você tem todas as notas escritas e você precisa ler aquilo. Enfim, foi um trabalho que eu fiquei aí alguns dias, durante o dia todo, desenrolando para poder chegar nos ensaios pronto, né? Mais uma vez falando de proatividade, né? É o seu trabalho, ele tem que ser feito, né? Então, a partir do momento que eu recebi essa empreitada de tocar nesse espetáculo, eu fiz o máximo que eu pude para poder chegar lá simplesmente tocando, não tocando mais nem menos, mas exatamente o que eu precisava tocar. As minhas influências, eu acho que eu tenho influências em comum com bateristas brasileiros, né? Que são bateristas que fizeram história e ensinaram para o Brasil e para o mundo a forma de se tocar música brasileira na bateria, né? Eu cito os grandes nomes aí da bateria brasileira, do samba na bateria, que é o Edson Machado e o Milton Banana. É interessante como de uns anos pra cá eles têm ganhado cada vez mais reconhecimento, sabe? No começo, quando eu comecei a tocar, eu nem imaginava a existência desses bateristas e os meus amigos também não, os meus amigos músicos também não. Então eu sinto que de um tempo pra cá esses nomes foram muito falados e muito valorizados. Existem agora trabalhos de pesquisas de universidades falando sobre esses caras e eu acho importantíssimo. É uma pena que não temos tanto material que sobreviveu ao tempo, né? Nós não temos biografias seguras, nós não temos muitos registros audiovisuais, mas nós temos os áudios e com isso a gente trabalha muito, né? Eu fiz algumas transcrições do Milton, do próprio Edson e tudo mais. Agora, falando de pessoas que estão aqui ainda no mercado da música brasileira, mas que são, digamos, lendas vivas, uma das minhas grandes influências é o baterista Nenê, né? É o Cino Lima, filho, o Nenê. Não apenas como baterista, técnica, enfim, tocar tambor, né? O Nenê é uma grande personalidade que eu me inspiro muito na forma de pensar, na forma de ser profissional. O Nenê é um cara que ele tem uma visão do mundo da música muito interessante e eu acho que todas as pessoas deveriam sentar um dia e conversar com o Nenê sobre música, sobre atitudes, enfim. E os bateristas americanos também, eu costumo escutar muito o trabalho do Brian Blade. Gosto muito da onda do Jeff Hamilton, de ser aquele jazz tradicional, que eu acho